Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio, um dos responsáveis por essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Duatlon Sprint Infantil, a ser realizado no dia 8 de março, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Essa prova que é um circuito de 4 etapas em 2020, sendo essa a primeira etapa, a única que é de nossa responsabilidade. Eu represento a Osh Eventos, a empresa responsável por esse evento, e juntamente conosco tem a FETRIP, que é a Federação de Triatlon da Paraíba, presidente Romero Maia, e também o Chateau Bike, do Clube Chateau Bike, um dos responsáveis também aí pelo evento, o nosso amigo Chateaubriand, e vamos fazer aqui a nossa parte, entregando essa primeira etapa desse campeonato brasileiro. As demais etapas, conforme o regulamento, elas acontecem no dia 2 de maio em Recife, a segunda etapa. A terceira etapa acontece no dia 26 de julho em Caiobá, no Paraná. E a última etapa acontece no dia 16 de agosto em Barueri, São Paulo. O regulamento do evento, o regulamento do campeonato, ele está sendo enviado para os senhores juntamente com este vídeo, juntamente com o termo de aceite desta prova e juntamente com o regulamento também desta etapa, como também o guia do atleta. Tudo isso está sendo enviado para os senhores via WhatsApp, via e-mail, e os senhores têm acesso a toda essa documentação importantíssima para o evento. Esse é o vídeo técnico que os senhores precisam assistir, esse é um vídeo obrigatório, ele substitui o Congresso Técnico Presencial, ele tem sido muito bem aceito em nossos eventos, onde os atletas têm essa flexibilidade de assistir a hora que ele puder, no dia que ele quiser. Não tem aquela obrigatoriedade na véspera da prova de estar ali presente para assistir um congresso. Esse é um evento regional, então muitas pessoas elas vêm de cidades próximas, então preferem vir no dia do evento. Então um dia antes elas não estão na cidade para poder acompanhar o congresso. Então é muito mais interessante hoje em dia, pela praticidade e tecnologia, a gente fazer esse vídeo técnico do que um congresso técnico presencial. Então eu vou passar aqui para os senhores as informações importantes a respeito desse evento, e os senhores têm o meu número de WhatsApp, esse número que os senhores estão recebendo essa mensagem, como também é o número que está aparecendo aqui na tela. E os senhores a qualquer momento podem me fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição dos senhores. Mas assistam atentamente a esse vídeo e observem também o guia do atleta, onde está praticamente tudo que você precisa saber a respeito dessa etapa. Quanto ao regulamento do campeonato, esse regulamento foi criado pela CBTRI, então não sou eu a pessoa adequada para responder a respeito do regulamento do campeonato, por isso nós estamos enviando juntamente com esse vídeo em anexo o regulamento do campeonato. Então ali tudo está muito bem claro, para que os senhores possam entender melhor a respeito de pontuação, de classificação. Mas uma coisa importantíssima que eu preciso passar para os senhores é em relação à sua filiação, à sua federação. Os senhores, esse campeonato, o Campeonato Brasileiro, ele é para atletas federados. Os atletas que fizeram a sua inscrição como não federados, eles estão participando da prova, pagando R$50 a mais. Isso é uma taxa de day use. Esse valor ele vai para a CBTRI, ele não fica conosco. Então os atletas federados estão participando do Campeonato Brasileiro e os atletas não federados estão participando apenas da etapa. Estão disputando as posições da prova, mas não vão ter pontuação alguma em relação ao campeonato. Então é interessante que os senhores façam ainda a sua federação, se o senhor está vendo esse vídeo com mais tempo, que dê tempo de entrar no site da CBTRI, fazer a sua filiação. Nós devolvemos com muito prazer os R$50 que foi pago a mais, devolvemos na sua conta bancária para que o senhor faça a sua filiação e participe do Campeonato Brasileiro e não só dessa etapa, e possa ranquear, fazer, e conquistar, quem sabe, aí uma das 20 vagas por categoria de idade para o Mundial que vai acontecer na Austrália em 2021. Então eu entrei em contato eu mandei WhatsApp para todos os atletas que se inscreveram como não federados, para que eles procurem no site da CBTRI, façam a sua filiação
para que possa receber os R$ 50 de volta e também participar do ranking do brasileiro. Ah, Luiz, eu me federei depois da prova. Aí sinto muito, os pontos não são retroativos. O senhor precisa estar federado antes da prova. Nós vamos receber um checklist da CBTRI para que seja feita essa conferência. No ato da sua inscrição, não foi pedido, não foi solicitado nenhum número de registro, nenhum documento que comprove se você é ou não federado, né? Nós fazemos isso de uma forma em que o atleta mesmo é que é o responsável por essa informação. Então nós vamos receber o checklist da CBTRI, conferir se os atletas que se declararam federados realmente estão em dia com a federação, e aí sim ele pode participar da prova como federado. Ah, Luiz, eu achei que eu estava federado, então eu sinto muito, na retirada do kit vai ter que pagar R$ 50 referente ao Day Use, ou então que esteja assistindo esse vídeo a tempo para você entrar no site e fazer a sua renovação da filiação. Então observem muito bem se a sua filiação está em dia, uma filiação anual. Então confira junto à sua federação do seu estado a sua situação para que você não tenha aí nenhuma surpresa antes do campeonato. Vou aproveitar aqui a oportunidade também para fazer uma propaganda do Circuito Oshi de Triatlon, do qual nós somos responsáveis e idealizadores também desse projeto. O Circuito Oshi de Triatlon, agora em 2020, ele está a nível Nordeste, estamos em 5 capitais. Já fizemos a primeira etapa em Maceió no dia 9 de fevereiro. Estaremos agora no dia 19 de abril com a nossa segunda etapa em Salvador, Bahia, que também será a etapa do Campeonato Baiano de Triatlon Olímpico. Estaremos no dia 31 de maio em Aracaju. Estaremos no dia 16 de agosto novamente aqui em João Pessoa. Estaremos no dia 11 de outubro em Natal, Rio Grande do Norte, e fecharemos em Maceió nos dias 7 e 8 de novembro, né, para fechar o ano de 2020. Essa é uma prova muito especial. Nossas etapas, elas têm o mini sprint, que seria metade de uma prova sprint. Nós temos a prova de sprint e a prova de olímpico. E em algumas das etapas também temos a prova Kids para as crianças. E no caso da última etapa, nós vamos fazer um evento maior, um evento bacana. No dia 7, no sábado, nós vamos ter o Triathlon Kids para as crianças. Teremos uma corrida de rua com distâncias de 5 e 10 quilômetros. E no domingo, que é o dia principal, nós faremos uma prova na distância 113 quilômetros, muitos conhecem como 70.3, que são aqueles 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Esse é o nosso Desafio 113, uma prova bacana, com um custo-benefício fantástico, fazendo uma prova em Maceió, onde já acontecem eventos, né, de grandes marcas que custam muito mais caro, e em Maceió você vai poder fazer uma prova equivalente a essas provas com um custo-benefício muito melhor. Então preparem-se para no dia 8 de novembro estarem no Desafio 113 em Maceió.
Vamos voltar aqui ao tema principal, que é o Campeonato Brasileiro de Duatlon Sprint Infantil. Eu não quero entrar em detalhes a respeito do regulamento do campeonato, ele está em anexo nessa mensagem, leiam atentamente ao regulamento, isso é muito importante. Só vou falar aqui alguns detalhes. O Campeonato Brasileiro de Duatlon Sprint, nós temos as categorias de 16 e 17 anos, 18 e 19, 20 e 24 e 25 e 29, 35 e 39, 40 e 44, 45 e 49. Ele aí passa a ser de 5 em 5 anos. Os mais jovens, 16 e 17, 18 e 19 e aí daí por diante de 5 em 5 anos. Essas são as categorias do Duatlon Sprint. E do infantil, as categorias são 10 e 11 anos, 12 e 13 anos, 14 e 15 anos, respectivamente, e as suas distâncias estão todas também no regulamento do campeonato. E esse campeonato ele tem 4 etapas, sendo que você pode fazer 2 descartes. Então você participando das 2 etapas Nordeste, que é João Pessoa e Recife, você já pode estar se classificando, quem sabe aí, para o Mundial ITU que vai acontecer na Austrália em 2021. Mais detalhes sobre isso também está no mesmo regulamento, tá joia? Eu vou mostrar aqui para os senhores, então agora vamos partir para a nossa etapa, primeira etapa do Brasileiro de Duatlon Sprint, que acontece aqui em João Pessoa. Campeonato Brasileiro de Duatlon Sprint Infantil, ele que é um evento nacional da CBTRI, e aqui em João Pessoa é um evento da FETRIP, Federação de Triatlon da Paraíba, presidente Romero Maia, organização do evento Oxe Eventos. E vamos aqui para a entrega dos kits. A entrega dos kits ela acontece no sábado, dia 7, na véspera da prova, das 15 às 19 horas, na Duyamori Gelateria, na Avenida Antônio Lira, 751, no edifício Solar Tambaú, ali pertinho do busto de Tamandaré. Lembrando que, como eu falei no início do vídeo, esse é uma etapa muito regional, onde a maioria das pessoas elas vêm de cidades próximas, então muitas vezes a pessoa vai sair de madrugada de casa para fazer a prova no mesmo dia, ela não vai se hospedar na cidade, então ela não vai chegar a tempo para poder retirar o kit. Não se preocupe, você pode retirar o kit também no dia da prova. Às 5h30 da manhã nós já estaremos no local da prova, e aí nós podemos, essa meia horinha entre 5h30 e 6 horas, você pode estar retirando o seu kit antes do bike check-in, tá joia? Então, não se preocupe caso você não chegue a tempo ou não possa ir retirar o kit no sábado, dia 7. Quem puder retirar o kit, então, entre 15 horas e 19 horas, na gelateria Duyamori, no Cabo Branco, e aí tem uma propagandazinha aí do sorvete, com certeza os senhores vão tomar um sorvetinho lá na Duyamori. O atleta deve levar o termo de aceite impresso e assinado na retirada do kit, e não será possível a retirada do kit por terceiro, somente o próprio atleta. Então, dentro desse link que eu estou enviando para os senhores, dentro de todo esse material, tem o termo de aceite. Então, imprimam esse termo, assinem e levem para a retirada do kit. Ah, Luiz, eu esqueci de retirar, de imprimir o termo de aceite. Eu vou ter alguns termos de aceite lá, caso alguém tenha esquecido, mas eu oriento que os senhores já levem impresso, isso facilita muito para a retirada do kit. Você vai retirar o seu kit com um documento pessoal e o termo de aceite assinado. Na retirada do kit, você já coloca a pulseirinha de participante do evento e só retira essa pulseira após ao término da prova. Esse vídeo, que é obrigatório que os senhores assistam, nesse termo de aceite você está declarando que assistiu esse vídeo, tá joia? Para que não tenha depois informações trocadas. O atleta também se compromete a ler o regulamento, que também, já falei aqui por diversas vezes, ele está com o link em anexo também nessa mensagem. O local da prova é na estação Cabo Branco, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, no Cabo Branco. Colocou ali no GPS, é muito fácil de chegar.
Esse é um lugar muito bonito, um local fantástico, um local que foi arquitetado por Oscar Niemeyer, uma obra muito bonita, num ponto turístico ímpar da cidade de João Pessoa. Na verdade, a identidade de João Pessoa está nesse local, que é o ponto mais oriental do continente americano. Tem aí nesse guia do atleta uma informaçãozinha, uma curiosidade a respeito do local. Então é nesse local turístico que será a realização dessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Duathlon Sprint, ok? Então os senhores já sabem qual é o local da prova. Os senhores vão retirar o kit. Nesse kit nós vamos ter aqui um adesivo para o capacete, que ele deve ser fixado na parte frontal do capacete. Os senhores vão receber um número de peito com chip. Nesse número já está o chip de cronometragem, então ele não pode ser retirado em momento nenhum da prova. Os senhores recebem a camiseta promocional, essa camiseta bem bonita, verde e amarela. Os senhores recebem o adesivo para colocar no canote da bicicleta. Os senhores recebem a pulseira de participante e a tatuagem com o número de atleta para ser fixada nos braços. Então aqui as observações são: o adesivo deve ser colocado na parte frontal do capacete, o número de peito deve ser utilizado durante toda a competição, sempre na parte da frente do corpo e de forma visível. Sabemos que o ciclismo, a visão fica prejudicada quando o número está no peito, porque você está na posição da bicicleta onde não se enxerga muito bem esse número. Não tem problema. Os senhores precisam carregar esse número com você, mas na bike nós temos ainda o adesivo do capacete, o adesivo da bicicleta, então não ficará prejudicada a visibilidade do número, mas o número precisa seguir com vocês também na bicicleta. Esse número contém um chip de leitura, onde ele precisa realmente ficar na parte frontal do corpo para possibilitar melhor essa leitura. Então não pode amassar, dobrar e esconder dos oponentes o seu número de peito. Isso costuma acontecer nas nossas provas, de esconder, o atleta querer esconder o número de outro adversário. Talvez ele já sabe que ele é da mesma categoria e quer esconder alguma coisa. Isso não pode, é proibido, sujeito à desclassificação, principalmente a não utilização do número. Aí não tem jeito, o atleta ele é desclassificado. A camiseta promocional do evento, os senhores não precisam utilizar, é de uso opcional. Pode utilizar o seu macaquinho, a camiseta da sua assessoria, blusa e bermuda da sua preferência, mas essa camiseta bem bonita aí, ela serve para usar na prova, ou então utilizar aí no dia a dia nos seus treinos. O adesivo da bike deve ser afixado no canote, embaixo do banco, voltado para trás, com as duas faces colantes unidas. Então isso também, na figura anterior, mostra exatamente como deve ser afixado. A pulseira deve ser de uso obrigatório, você precisa colocar essa pulseira na retirada do kit e não pode retirar essa pulseira. As tatuagens numéricas são 2 unidades, o senhor vai aplicar conforme as instruções que tem no verso da tatuagem, nos braços ou antebraços. Às vezes, alguns homens com o braço muito peludo, ela não cola direito, então pode acontecer realmente de estragar uma tatuagem dessa, mas ninguém é desclassificado ou não tem nenhuma penalidade referente a isso. É importante que se use a tatuagem e que ela fique bem afixada, porque isso facilita para a gente, mais uma marcação, mais um número, para que a gente possa observar os árbitros e toda a organização da prova e até mesmo os fotógrafos, para que eles possam identificar bem a sua imagem para as suas fotos do evento. A medalha finisher, que será entregue após cruzar a linha de chegada, mediante o destacamento da parte pontilhada do seu número de peito, somente atletas que concluírem a prova. Eu cansei, não terminei a prova, infelizmente não tem direito à medalha. A programação, o bike check-in, ele acontece entre 5h40 e 6h40 da manhã. Às 6h40 encerra-se o bike check-in, às 6h50 será a execução do hino nacional, às 7 horas da manhã a largada do Duathlon Sprint para os 5 km de corrida. Os senhores vão fazer 2 voltas de corrida, retornam até o bicicletário para fazer a parte do ciclismo e aí por diante.
Às 8h30, entre 8h30 e 8h50, será o bike check-in das crianças. Então, a etapa infantil ela acontece depois do duathlon sprint. Entre 8h30 e 8h50 será o bike check-in para o duathlon infantil. Às 9 horas, a largada do duathlon infantil. Largaremos primeiro os mais jovens e depois os mais velhos. Sendo assim, a primeira categoria a largar a categoria de 10 e 11 anos, depois 12 e 13, depois 14 e 15, ok? É uma prova rápida, principalmente dos mais jovens, então nós faremos na sequência. Às 10 horas da manhã nós vamos liberar para o bike checkout, para que os senhores possam restituir a sua bicicleta, como também às 10 horas da manhã iniciaremos a premiação conforme as instruções do guia do atleta. Primeiramente o geral do duathlon sprint masculino na ordem. Na verdade, a ordem correta é primeiro o feminino, depois o masculino, do primeiro ao terceiro colocado geral, e depois faremos a premiação das crianças, né, conforme o regulamento, nas categorias de idade, e depois o duathlon sprint por categorias de idade. Nós vamos ter troféus por categoria de idade também no geral. O atleta que recebeu o troféu geral não recebe da categoria de idade, apenas o geral, só que isso não influencia em absolutamente nada para a sua pontuação do campeonato, ok? É somente a premiação do evento em si. A pontuação segue sempre por categoria de idade. Esse é o regulamento do Campeonato Brasileiro de Sprint. Por categoria de idade, não importa o resultado geral da prova. Hidratação. Na corrida, a 1 km de distância, nós vamos ter ali água mineral em copo. Os senhores, ao retornarem, vão ter acesso novamente a essa mesma água. Dentro do bicicletário também terá água mineral. No ciclismo não terá hidratação, então cada um é responsável em levar uma caramanhola com água, isotônico ou o líquido da sua preferência, tá joia? No ciclismo não tem hidratação. Novamente na área de transição também temos água para você iniciar a sua segunda parte de corrida e durante a corrida no mesmo local onde os senhores passaram pela primeira vez. No término da prova, nós vamos ter também água mineral, Coca-Cola e frutas para os atletas. Então solicito que os senhores orientem seus amigos, familiares, parentes, para que levem um lanchinho, uma água, ou até adquira lá. Provavelmente vai ter um vendedor lá vendendo água de coco, refrigerante, porque a hidratação e alimentação são de exclusividade dos atletas. A primeira parte de corrida do duathlon sprint acontece, são 5 km de corrida, sendo 2 voltas de 2,5 km. Então esse é o mapa que mostra o percurso que os senhores vão fazer de corrida. É um percurso totalmente plano, praticamente todo em linha reta, a maior parte da corrida. Fazem o retorno e abre a segunda volta, são 2 voltas de corrida do duathlon sprint, somando 5 km. Atenção para algumas regras. É proibido dorso nu. A parte de cima da sua vestimenta ela deve ser utilizada. Roupa com zíper, mantenha o zíper sempre fechado. Dorso nu ou zíper aberto, sujeito a desclassificação. Proibido utilizar aparelhos sonoros e fones de ouvido, sujeito a desclassificação. Proibido correr com pacer, familiares ou amigos. O atleta Proibido correr com pacer, familiares ou amigos. O atleta deverá correr sempre sozinho, sujeito a desclassificação. Ok? Então pede para sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos, para não te acompanharem durante a corrida, porque isso pode gerar a sua desclassificação. Pedimos, por gentileza, que não descarte os copinhos em locais desapropriados, tá joia? Não joguem isso na grama, no mato, para que isso não prejudique depois para a gente recolher esse material. Proibido correr sem o número de peito, né? Eu já falei a respeito disso, estou repetindo de novo, sujeito a desclassificação. E oriento que todos leiam mais uma vez o regulamento do evento para as demais regras. O ciclismo, eles são 2 voltas de 10 km, somando aí os 20 km do sprint,
Os senhores vão sair da Estação Ciências, percorrer um percurso de 5 quilômetros até o Centro de Convenções, retornando novamente até a Estação Ciências, e o retorno, conforme esse mapa, os senhores podem acompanhar esse vídeo também olhando o guia do atleta, que fica um pouquinho maior. O retorno do ciclismo, para abrir a segunda volta, ele acontece na primeira rotatória, ok? E não na segunda. O acesso de entrada e saída do bicicletário acontece na segunda rotatória. No caso, quem sai do bicicletário tem uma rotatória, nessa outra rotatória é onde acontece o retorno para a abertura da segunda volta. Isso aqui pode gerar muita confusão durante a prova, porque os senhores vêm embalado e tem que ter na mente claramente essa questão. O retorno acontece na primeira rotatória. Passa direto o atleta que está fechando a prova indo para o bicicletário, ok? Então, muita atenção que o retorno é na primeira rotatória. Primeira rotatória de quem está vindo para abrir a segunda volta. E quem está fechando vai passar direto. Atenção para algumas regras. O vácuo será permitido somente para atletas do mesmo sexo, sujeito a desclassificação. Então, meninos não podem pegar vácuo das meninas e as meninas não podem pegar o vácuo dos atletas meninos. Isso pode gerar a sua desclassificação. Atletas de bicicletas modelo de TT, aquela bicicleta que tem o clipe na frente, só poderão pedalar no clipe na dianteira do pelotão. Se você estiver à frente do pelotão, liderando o pelotão, você pode andar no clipe. Se não, atrás do pelotão, você se abaixa um pouquinho, mas não pode estar clipado, né? Por um motivo óbvio, porque o freio das bicicletas TT não estão no clipe. Então, né, por motivos de segurança, o atleta de bicicleta TT ele não pode se utilizar do clipe andando atrás de outro atleta no vácuo. É proibido impedir a ultrapassagem do oponente em qualquer situação. O atleta que pedir passagem, o senhor tem que abrir à direita para que ele passe à sua esquerda e não pode impedir a passagem. O atleta conduzirá a sua bicicleta até o local indicado pelos árbitros, no caso o tapete de monte e desmonte, para que ele possa descer da bicicleta, no caso está fechando o ciclismo, ele tem que descer antes do tapete, e para iniciar o ciclismo ele tem que subir da bicicleta após o tapete. Então sigam direitinho essa orientação para que não receba aí 5 minutos de acréscimo no seu tempo final de prova. E lembrando que a circulação do ciclismo acontece sempre à direita, mantenha sempre à direita, sempre à direita. A esquerda somente para ultrapassar. Então mantenham sempre à direita da pista, principalmente atletas que estão iniciando, ainda um pouquinho se habituando ainda com o ciclismo. Não andem na parte esquerda, deixe a esquerda sempre livre para a ultrapassagem. Ler atentamente mais uma vez o regulamento, as regras do evento. A segunda parte da corrida, depois da segunda transição, são mais 2,5 km, então é apenas uma volta no mesmo percurso que os senhores já fizeram a primeira parte da corrida, que foram 2 voltas, agora será apenas uma, e nesse caso, em vez de seguir para o bicicletário fechando a prova, logicamente vão seguir para o pórtico de chegada. O duatlon infantil, sempre antes de qualquer largada do infantil, faremos um breve briefing junto às crianças, vamos explicar ali para elas exatamente o que elas devem fazer, tá joia? Mais os pais, aí, os familiares, se puderem orientar, principalmente os mais jovens, para como proceder, principalmente na transição e outras situações da prova. Lembrando que o infantil de 10 a 11 anos são 600 metros de corrida, são 2 voltas de 300 metros, são 2 km de ciclismo, são 2 voltas de ciclismo e 300 metros de corrida na segunda perna, que é apenas uma volta. Então nós repetimos o que acontece do adulto, nós repetimos aqui no infantil. Corrida sempre, 2 voltas na primeira perna e uma volta na segunda perna. 12 e 13 anos, são 1,2 km de corrida, 2 voltas, são 5 km de ciclismo e depois com apenas uma volta e depois
mais 600 metros de corrida, uma volta. E os atletas de 14 e 15 anos, eles têm 2,5 km de corrida, são 2 voltas também, mais 10 km de ciclismo, que são 2 voltas de 5 km, e mais 1,25 de corrida, que é apenas uma volta. O mapa da corrida do infantil, ele acontece no mesmo espaço, sendo que nós vamos diminuindo o percurso conforme a categoria das crianças. Então, o retorno das crianças de 10 e 11, de 12 e 13, de 14 e 15 estão indicadas nesse mapa. No ciclismo, nós vamos ter para os 10, 11 anos, eles saem do bicicletário, passam pela primeira rotatória, retornam na segunda e são 2 voltas de ciclismo. Cada volta vai ter 1 km, então são 2 km de corrida, 2 voltas de ciclismo, então são 2 voltas. Já os atletas de 12, 13, 14 e 15, a diferença são a quantidade de voltas. 12 e 13, uma volta, 14 e 15, 2 voltas. E o percurso é saindo da Estação Ciências até o posto federal, retornando diretamente ao bicicletário. O 12 e 13. O 14 e 15 vai fazer o retorno também na primeira rotatória, igual os adultos, e fazer mais uma volta de ciclismo até o posto federal para completar o seu percurso. Acredito que todas as informações elas estão bem claras aqui nesse vídeo, como também estão no guia do atleta. Peço encarecidamente que leiam e observem atentamente tudo que a gente está passando para os senhores, para que não haja dúvida. E caso precise de alguma informação, os senhores todos têm o meu telefone e fico à disposição de todos vocês para qualquer dúvida que os senhores venham ter, tá joia? Agradeço de coração a participação de todos os atletas de toda a parte do Brasil participando dessa etapa do Campeonato Brasileiro de Duatlon. Espero que os senhores fiquem bem satisfeitos, sejam bem-vindos a João Pessoa, sejam bem-vindos ao Nordeste e nos encontramos no sábado para a entrega dos kits e no domingo para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Duatlon, ok? Um abraço a todos e até lá!